293 pessoas realizaram o teste do Covid-19 no Flamengo. 38 pessoas deram resultado positivo, dentre elas 5 jogadores. Estamos prontos para voltar aos treinos? Especialista em finanças confirma: após pandemia, o Flamengo aumentará sua distância em relação aos demais clubes. Flamengo e Fluminense renovam a permissão de uso do Maracanã até novembro de 2020. No quadro Por Onde Anda, vamos falar do Marcos Vinícius Nogueira. Sabe quem é? Tudo isso e muito mais aqui no Fla Notícia News, o seu canal de notícias do Mengão aqui no YouTube. Até daqui a pouquinho. Roda a vinheta aí. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o seu canal de notícias do Mengão aqui no YouTube. Eu sou Alexandre Dias e a partir de agora eu estou convidando você para que nós possamos debater as principais notícias do Flamengo que foram veiculadas durante a semana na imprensa. O que eu peço em troca é que você faça a sua inscrição aqui no canal, compartilhe os vídeos do canal, deixe o seu like, ative aí o sininho para receber as notificações. Nosso compromisso é trazer sempre as notícias de forma bastante objetiva e sem enrolação. Então, vamos lá para as principais notícias. A principal notícia foram as realizações dos testes para o coronavírus, que o Flamengo realizou em 293 pessoas, divididas aí entre jogadores, comissão técnica, funcionários e seus respectivos familiares. Dessas 293 pessoas testadas, 38 deram resultado positivo. Dessas 38 pessoas, 5 eram jogadores. E aí vem o questionamento: vale a pena, nesse momento, retornar aos treinos? Eu vou te dizer a minha resposta: depende. Por que depende? É aqui eu chamo vocês para sempre fazer aquele raciocínio fora da caixinha. Não existe resposta binária. Sim, vale a pena, não vale a pena. Por que eu considero que depende? Depende de como serão realizados esses treinamentos. É óbvio que se for realizado um treinamento normal, como sempre se realizou, é óbvio que não tem menor condições de retornar aos treinos. O próprio índice de resultado positivo já condena um retorno aos testes no formato corriqueiro, no formato normal. Mas, se esse retorno aos treinamentos se der de forma, por exemplo, individualizada para o jogador, né, com algumas ou com muitos critérios, talvez seja possível o retorno aos treinos. Então, eu não acredito que haja uma resposta tão simples para essa pergunta. Eu chamo sempre a você aí que está me acompanhando que a gente raciocine fora da caixinha. Dizer que tem que voltar ou não tem que voltar é uma resposta muito simples para uma questão muito complexa. Então, repetindo, vamos voltar ao treino nos moldes normais. Óbvio que não há menor condições de se retornar ao treino nesse momento, nessas condições. Mas, dependendo de como seja esse retorno, aí pode ser viável o retorno aos treinos. Eu não sei, se você sabe, você pode deixar aí nos comentários, em que termos, quais os termos seria esse retorno aos treinos. Então, fica aqui a minha resposta. Depende de como se daria esse retorno aos treinos. E aproveitando o gancho, quero deixar aqui, fazer 3 registros, né? Falecimento do massagista Seu Jorginho que internou há umas 3 semanas atrás em estado grave e veio a falecer agora, recentemente, há 2, 3 dias atrás. O falecimento também, por conta dessa Covid-19, do jogador Leco, que jogou futsal no Flamengo e outros clubes do Rio de Janeiro, e
o falecimento da mãe de um dos jogadores da base do Flamengo, do jogador Ronald, também veio a falecer agora por conta das complicações do coronavírus. Tudo isso, pessoal, reforça essa questão do cuidado com o retorno aos treinos, né? São casos reais que aconteceram aí no âmbito do Flamengo. Isso tudo deixa a gente bastante apreensivo em relação aos termos em que vai se dar esse retorno aos treinos. Então fica aí esses 3 registros. Eu já tinha falado do Leco há um tempo atrás, já tinha também mencionado a questão da internação do seu Jorginho, e agora eles vêm a falecer. Então, feito o registro. E o Flamengo teve uma perda, e desde o início dessa pandemia, teve uma perda de mais ou menos 50 mil sócios torcedores. Fiz uma consulta ontem, está girando hoje em torno de 105 mil sócios torcedores. Vou lembrar aqui que ano passado, em 2019, segundo o fechamento do balanço do Flamengo que foi aprovado anteontem, as receitas do Flamengo somadas, bilheteria e sócio-torcedor, foi algo em torno de 180 milhões de reais, 170 e poucos milhões de reais, quase 180 milhões de reais. Nesse ano nós não temos nem bilheteria e a receita do sócio-torcedor está despencando. Isso quer dizer que o Flamengo vai quebrar? Óbvio que não. O Flamengo é um time que se estruturou ao longo dos anos para aguentar o que os especialistas chamam de estresse financeiro. Ou seja, o Flamengo tem caixa para aguentar esse estresse financeiro. A grande questão é por quanto tempo. O primeiro teste desse estresse financeiro disse que aguentaria por 3 meses. Óbvio que no transcorrer desses 3 meses, outras questões vão surgindo e aquela realidade vai se modificando. Mas essa perda de receita do Flamengo, ela implica em várias questões, como, por exemplo, o empréstimo do Thiago Fernandes, que acabou de ser contratado junto ao Náutico para o próprio Náutico. Isso é uma operação, isso é uma engenharia contratual que o Flamengo fez com o Náutico para arrefecer um pouquinho essa dívida. Isso faz parte das contratações no âmbito esportivo, futebolístico, não há nada de anormal nisso, mas o Flamengo acaba de emprestar o Thiago Fernandes para o próprio Náutico, o clube de onde o Flamengo contratou o jogador. Falando em finanças, o jornal Lance realizou uma entrevista com um analista financeiro especialista em finanças de clubes, e esse analista, eu fiquei muito feliz quando eu vi a entrevista dele, porque ele disse exatamente o que eu já disse num vídeo que eu vou deixar aqui para você lá dar uma olhada. E o que ele disse? Que na pós-pandemia o Flamengo vai se distanciar economicamente em relação aos demais clubes. É óbvio que não vai se distanciar porque o Flamengo vai ficar mais rico. Todos os clubes vão empobrecer. Isso, todo mundo tem que estar ciente disso. Não é porque a gente é flamenguista que a gente acha que o Flamengo vai passar incólume, né, em relação a essa pandemia. O Flamengo também vai empobrecer. Só que o Flamengo está muito melhor estruturado que 99% dos demais clubes. E em que pese aí essa imprensa aí anti-flamenguista ficar toda hora colocando vídeos aí para jogar torcida contra a diretoria, nós temos que entender que essa solidez do Flamengo construída ao longo dos anos, ela serve exatamente para esse momento de crise econômica que os clubes estão sofrendo. Aliás, toda a economia em qualquer atividade está sofrendo, não seria diferente no futebol. Mas esse analista, vocês me dão licença que eu vou pegar o nome dele agora, Amir Ismoy. Esse especialista, ele diz exatamente o que eu já disse no vídeo que eu sugeri para vocês.
Ele acredita que os clubes terão mais ou menos uma perda de 20% em relação às receitas do ano passado, e isso indica que o Flamengo poderia ter uma receita para 2020 de algo em torno entre 700 milhões de reais e 800 milhões de reais. Não é nem de, assim, não é uma receita ruim. O que acontece, o que ele diz é o seguinte: o Flamengo tem um custo mensal de mais ou menos 50 milhões de reais. Quando não entra receita, esses 50 milhões eles fazem, obviamente, que muita diferença. Só que uma hora essas receitas vão entrar. Essas receitas elas estão represadas, mas elas vão entrar no clube mais cedo ou mais tarde. Então, o prognóstico dele para o pós-pandemia é que o Flamengo saia mais rápido da crise do que os demais times e com isso acabe aumentando a sua distância em relação aos demais. E eu fiquei feliz com essa análise dele, porque é uma análise que nós já tínhamos feito aqui no canal. O Flamengo e Fluminense também renovaram a permissão de uso do Maracanã até novembro desse ano. Isso dá um indicativo de que o Flamengo, o Flamengo e o Fluminense pretendem mandar seus jogos no Maracanã assim que essa pandemia, os efeitos dessa pandemia estiverem controlados. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser como é que as coisas vão evoluir daqui para frente. Certo é que o Flamengo já fez um acordo com o estado do Rio de Janeiro e renovou a permissão de uso do Maracanã até novembro de 2020. E agora nós vamos inaugurar um quadro aqui no canal chamado Por Onde Anda. Toda semana eu vou trazer a história de algum jogador que marcou época no Flamengo e a gente vai dizer para vocês por onde anda esse jogador, o que ele está fazendo. E hoje nós começamos com o jogador Marcos Vinícius Nogueira. Você sabe quem é esse jogador? É o Piá, isso mesmo, é o Piá. Piá foi lateral esquerdo do Flamengo entre os anos de 1990 e 1993. Piá chegou no Flamengo substituindo o Leonardo, Em 1990 o Leonardo foi para o São Paulo e o Piá chegou para assumir a lateral esquerda do Flamengo. Piá, lembrando aqui que ele foi um jogador bastante contestado à época em que ele jogava no Flamengo, mas a gente tem que reconhecer que ele fez uma dupla dinâmica com o nosso saudoso Gaúcho. Não Renato Gaúcho, o Gaúcho, centroavante, camisa 9, rei das cabeçadas. Piá e Gaúcho faziam uma dupla, parece que o Piá, ele tinha, quando ele lançava, ele cruzava, parecia que tinha um imã que ele cruzava certinho na cabeça do Gaúcho. Piá é natural do Rio de Janeiro, do município de Campos dos Goytacazes, e ele jogou no Flamengo até 1993, quando foi substituído pelo Marcos Adriano. O Piá, depois disso, ele jogou em outros clubes. E hoje, o que o Piá está fazendo hoje? Por onde anda o Piá? Piá hoje joga no Flamaster. É isso aí, galera. Ele já jogou representando o Flamengo Showball, ele representou o Flamengo, e hoje ele faz parte da equipe do Flamaster, junto com outros jogadores, com o Andrade, com o Rondinelli, com o Beto, e outros jogadores. O Jean, quem lembra do Jean? Depois a gente pode falar do Jean também. Então, o Piá hoje ele joga no Flamaster. Grande Piá. O Piá já foi camisa 10 do Flamengo, eu lembro disso também. Piá, eu fui um dos que contestava bastante o Piá, a titularidade do Piá no Flamengo, mas nós temos que reconhecer que ele marcou época durante o tempo que ele ficou no Flamengo. Bom, pessoal, então é isso, pessoal. Essas são as notícias de hoje. É um resumão aí que eu fiz do que aconteceu durante a semana e a gente se vê numa próxima oportunidade. Peço a vocês, novamente, se inscrevam aí no canal, ativem a notificação,
deixe o seu like aí para fortalecer o canal e compartilhe os vídeos. Comente também, estou sentindo falta dos comentários nos nossos vídeos. Beleza, pessoal? Então, fique com Deus, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.